Bahia é o terceiro no ranking do trabalho infantil. É isso aí, o Ministério da Saúde aponta que nos últimos 4 anos o trabalho infantil causou 15.272 acidentes e 135 mortes de crianças e adolescentes. Só em 2014, a média de óbitos chegou a 2,5 por mês, 30 durante o ano. Já os acidentes chegaram a 3.113, uma média de 259 ao mês. Assustador, não? No Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que transcorre hoje, a auditora fiscal do trabalho, a Tereza Calabrese, alerta que a prática de contratação irregular de crianças e adolescentes pode causar problemas no desenvolvimento físico, mental e psicológico desses indivíduos. E é sobre esse tema que nós vamos abordar na nossa entrevista com a doutora Rosimeire Fernandes, presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Acompanhe. Entrevista. Segundo o último censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil possui cerca de 3 milhões de crianças em situação de trabalho. A Bahia tem 290 mil crianças desse total. Triste, não? Triste realidade. Ainda temos uma enorme incidência de trabalho infantil doméstico. Por este motivo, entidades estão mobilizadas para responder, para proteger as crianças que não têm maturidade psicológica e nem formação física para desenvolver essas tarefas. A Associação dos Magistrados do Trabalho participa da campanha de conscientização no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Por isso trouxemos aqui a doutora Rosimeire Fernandes, que é presidente da AMATRA 5, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região. Bom dia, doutora Rosimeire, um prazer imenso tê-la participando aqui do programa Força do Povo, falando para a capital e 382 cidades do interior da Bahia. Bom dia, Moisés. Para nós é um prazer falar para uma rádio de tão grande audiência e tão tradicional aqui no nosso estado, especialmente sobre um tema tão relevante, e fico muito feliz que isso alcance também com bastante abrangência o interior do nosso estado, onde infelizmente é muito triste e presente a realidade do trabalho infantil. Se isso acontece aqui no nosso ambiente urbano, que dirá no setor rural? Exatamente. E aí eu gostaria que a senhora aproveitasse esse momento aqui para definir para todos esses que acompanham o programa Força do Povo o que é o trabalho infantil, como definir o trabalho infantil de acordo com a nossa legislação. Pois não. O trabalho infantil, Moisés, é aquele realizado... Vamos começar a partir da nossa Constituição Federal, que é a lei maior do país, né? A Constituição proíbe qualquer trabalho à criança abaixo dos 16 anos, salvo a partir dos 14, na condição de aprendiz. Ou seja, abaixo dos 14, nenhuma atividade e nenhum trabalho, exceto a educação, o lazer, aquilo que é próprio. Dos 14 aos 16, o trabalho é permitido apenas na condição de aprendiz, ou seja, um contrato de aprendizagem que tem um conteúdo teórico, prático, devidamente acompanhado, tem que ser escrito, tem uma série de exigências legais para isso. Então até os 16, mas ele se estende até os 24 anos, ou acima disso até para pessoas com deficiência, mas o trabalho a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. A partir dos 16 pode trabalhar com carteira assinada, tudo direitinho? Pode. Mas com algumas restrições ainda até os 18 anos. Então, por exemplo, entre os 14 e os 16, não pode trabalhar como doméstico, não pode trabalhar um trabalho noturno, ou seja, aquele entre 22 horas e 5 horas da manhã, não pode trabalhar em condições insalubres, ou seja, exposto a riscos biológicos, físicos, como ruído, vibração, frio intenso, substâncias químicas, agentes biológicos que possam contaminar, fazer algum mal à saúde. Também com explosivos e inflamáveis não pode, até os 18 anos. A partir dos 18 anos, então, é que pode trabalhar como qualquer outra pessoa. E quem desrespeita essas regras está cometendo crime, doutora? Está cometendo crime. Um crime no que tange a violação da Constituição e um crime também à sociedade. Porque a criança exposta ao trabalho precoce, ao trabalho antes daquela idade em que ele está pronta,
perpetua o ciclo vicioso da pobreza, da miséria e da ignorância. Porque a criança que trabalha normalmente não estuda ou apenas faz de conta que estuda. Então será um adulto mal colocado no mercado de trabalho, que não terá oportunidade, que vai repetir esse ciclo de pobreza, certamente lá na frente vai repetir com os próprios filhos essa realidade, né? Tanto é assim, Moisés, que aqui na Bahia o Ministério Público do Trabalho, em operações de resgate de trabalhadores escravos, e essa é uma realidade do país inteiro, a maior parte dos trabalhadores resgatados na condição análoga de escravos hoje no nosso país foram trabalhadores infantis, né? Porque um trabalhador infantil, ele tem negada à infância a oportunidade da formação intelectual, física, psicológica, será um adulto, no mais das vezes, desajustado, que queimou a etapa da sua formação psicológica, né? Ainda que esse desajuste pode se dar até de uma forma sutil, como aquela pessoa muito endurecida, muito séria, envelhecida precocemente, né? E que repete esse padrão de conduta. Então é um prejuízo a toda a sociedade, além da infração legal, né? Outra coisa muito grave é que a criança, exatamente por não estar em condições ainda de trabalhar e não tem equipamentos adequados à sua altura, ao seu porte físico. Você falava antes aí no seu programa sobre a questão dos altos índices de acidentes de trabalho. Não é por outra razão que os acidentes que envolvem crianças inseridas precocemente no mercado de trabalho são muito mais graves e mortais. Por quê? A criança não está em condições para o trabalho do adulto, né? Além do mais, a obrigação de sustentar, de manter, de educar a criança é dos adultos, da sociedade, do governo. É verdade, doutora. Sem falar na crueldade com essas crianças que pulam várias etapas, não têm a infância conforme determine como as outras crianças podem desfrutar. É o que eu sempre digo, a instituição família é a base da sociedade. Essas crianças podem ter um futuro promissor, sim, ou essas crianças podem se tornar exatamente o que nós acompanhamos aí no dia a dia, não é, doutor? Sim. Sim. O mais importante é orientar essas famílias, essas pessoas, porque o índice que nós temos aqui, ele é muito elevado. A Bahia é o terceiro no ranking de trabalho infantil, exatamente, cerca de 290 mil casos. 290 mil. E se a gente comparar, são 26 estados mais o Distrito Federal, é uma posição vergonhosa para nós baianos, não é, doutora? Com certeza, Moisés, é uma vergonha e também nos faz refletir sobre que tipo de sociedade estamos construindo, né? Verdade. Uma sociedade que explora as suas crianças é uma sociedade cruel, que não está muito preocupada com o próprio futuro. Porque à medida que você hoje explora, suprime o direito à educação de qualidade, suprime o direito à convivência familiar, suprime o direito ao lazer, você está causando um prejuízo em cadeia a toda a sociedade. Então, eu serei atingida pelo efeito desse trabalho infantil. Então, pelas famílias, passa hoje a necessidade muito grande, como você diz, da conscientização, né? A gente vê empreendimentos familiares onde as crianças são submetidas ao trabalho, à exploração, sem condição de estudar em boas condições, de se alimentar no horário adequado, com deficiência na postura, entendeu? Ou então colocadas nas feiras livres, nas ruas, para vender coisas, e com aquela pequena renda que leva para a família, mas que causa no futuro um prejuízo enorme e irreparável, né? E o efeito, como a senhora falou, o efeito é devastador, né, doutora Rosimeire Fernandes, presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região. E aí corta o coração de todos nós ao ver o que a senhora citou aí, crianças nas sinaleiras, por exemplo, sim, crianças de colo que a mãe leva para ficar pedindo. Tem verdadeiras quadrilhas organizadas que utilizam também essas crianças para comover as pessoas nos pontos de ônibus. Isso a gente enfrenta aqui no dia a dia, ali na Pituba, no Itaigara, em bairros nobres aqui de Salvador. Nós acompanhamos esse processo que é terrível, o que a senhora falou, o efeito é devastador para a sociedade. É devastador e assim, de uma reparação que vai levar muito tempo, né? Porque isso se projeta por gerações. É um crime intergeracional, a gente pode dizer, né? Porque ele queima uma etapa do indivíduo, suprime, então será um indivíduo... Hoje o juiz do trabalho, por exemplo, se depara muitas vezes, Moisés, com a condição de um trabalhador ainda jovem e que já entra no mercado de trabalho
lesionado, sequelado. A sociedade vai arcar com um benefício previdenciário para aquele indivíduo durante anos, se não a vida toda dele, porque foi um trabalhador precoce. Se a gente percebe, por exemplo, a criança está ainda com seus ossos em formação, seu sistema músculo-esquelético em formação. Você observa, tem um semáforo ali na região da Cidade Baixa e um menino muito franzino com malabares, e você percebe que os bracinhos dele já estão deformados. Tem razão. Ou você observa na feira o menino carregando, que também tem isso, essa invisibilidade que resulta da insensibilidade, da falta desse olhar crítico da própria sociedade. Muitas vezes até cheio de boas intenções, achando que aquele trocado, aquela moeda vai ajudar. No entanto, aquela moeda, aquele trocado que a gente dá, é um estímulo para que a família mantenha aquela criança em situação de exploração. Ah, se tivéssemos educação tempo integral, muita coisa poderia mudar, não é, doutora? E é um dever do Estado, está lá na Constituição. O direito à educação em tempo integral, né? A educação fundamental, é isso que vai preparar o indivíduo. E a alternativa não pode ser essa. A gente ouve muito um dos mitos, é melhor estar trabalhando do que estar fazendo coisa errada, do que estar pelas ruas. Por que a alternativa ao não trabalho é o crime? A alternativa ao não trabalho tem que ser a educação de qualidade, né? A efetivação do direito da criança e do adolescente, como está nas normas internacionais, como está na nossa Constituição, como está no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E é dever da família, da sociedade e do Estado, como também está lá na Constituição. E uma das primeiras obrigações de um direito fundamental é o direito à educação de qualidade, porque ele é um direito instrumental, na medida em que é a partir dele que o indivíduo vai realizar, vai concretizar todos os seus outros direitos, entendeu? E hoje a sociedade está discutindo a redução da maioridade penal. A gente percebe o Congresso Nacional, uns defendem a redução de 18 para 16 anos. Graças a Deus que alguns agora estão defendendo uma outra vertente, que é punir aqueles que utilizam crianças nas suas quadrilhas no crime organizado, porque a maioria, lamentavelmente, é a favor da redução da maioridade penal. Como que a senhora observa isso, doutora? Mas parte, inclusive, dessa premissa equivocada de que eu acabei de falar, né? De achar que a alternativa é como se o crime fosse a alternativa, e não é isso que acontece. Acho que a gente está perdendo a oportunidade de discutir o problema na sua origem, né? Porque, o primeiro, que estatisticamente não está demonstrado o que é mais delinquente é a criança e o adolescente. Né? Correto. Isso é um enfoque dado muitas vezes pela própria mídia. É verdade. Porque há interesses também nisso, na redução. É um discurso, no meu modo de ver as coisas, falacioso, demagógico. A alternativa é a educação e não a repressão. Obviamente que, e a gente tem que considerar inclusive o seguinte, que o Estatuto da Criança é um outro equívoco, de assim, mas não prevê punição, prevê as medidas socioeducativas, são penas inclusive restritivas de liberdade. Apropriadas, se cumpridas obviamente nas condições que a Constituição e o ECA prevêem, condições que visem a ressocialização, que visem a reeducação daquele indivíduo. Outro dia eu ouvi uma matéria interessante, assim, antes de uma tragédia que uma criança ou um adolescente cometa, muitas outras tragédias aconteceram, inclusive o próprio abandono dessa criança ou desse adolescente. Então a alternativa não é a maioridade, isso vai resolver o problema, na minha opinião, entendeu? A alternativa é a tratar o problema na base. É o fortalecimento dos vínculos familiares, é a educação, é a conscientização, um aparato institucional, inclusive, para que a família cuide dos seus jovens, das suas crianças. Quando, na verdade, quem comete o primeiro crime, talvez as famílias e o Estado que negligenciam, como a senhora falou aí, em todas essas proteções constitucionais, não é, doutora? Com certeza, com certeza. A criança, o adolescente tem o direito fundamental à proteção à vida, à sua saúde, à sua educação, né, à sua dignidade. Inclusive, está lá na Constituição, esse é um interesse que deve ser tratado como prioridade absoluta, né? Então ele sobressai à frente de todos os demais. Correto. É o direito à proteção, discutindo o direito da sociedade de reprimir, reduzindo a maioridade penal, né? Falar em prioridade, doutora Rosimeire Fernandes, presidente da AMATRA 5, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 5ª Região, ao vivo aqui no Força do Povo. Hoje, Dia Mundial para combater o trabalho infantil. E as entidades estão mobilizadas para proteger essas crianças.
as entidades estão realizando palestras também nas escolas da rede pública. Qual é o tema que a Matra escolheu para essas palestras, doutora? É isso aí, o tema é o combate ao trabalho infantil. Educação, sim, trabalho infantil, não. Não. A distribuição de material informativo ajuda muito também nesse processo, né, doutora? Ajuda, Moisés. Os juízes do trabalho, inclusive, já desenvolvem há mais de 10 anos um trabalho socioeducativo, é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, cujo objetivo é exatamente esclarecer aos cidadãos sobre direitos e deveres, sobre acesso à justiça, de modo que cada um compreenda a sua situação de sujeito de direito, né? E ao mesmo tempo assume esse protagonismo, essa transformação que nós desejamos para toda a sociedade deve partir de cada indivíduo. Daí a importância da informação, da sensibilização. Não apenas dizer assim, é proibido o trabalho infantil porque a Constituição assim diz. É proibido sim, porque a Constituição diz que abaixo dos 16 é proibido, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. Mas ele é ilegal, ele é constitucional, ele é imoral. Você acabou de falar das situações de exploração. A situação de trabalho infantil é uma situação de exploração de uma pessoa ainda em desenvolvimento e sem condições de defender os próprios direitos, né? É isso aí, doutora. Eu estava acompanhando até esse trabalho, esse programa Trabalho, Justiça e Cidadania da Ana Matra. Sim. E fiquei muito feliz com o resultado desse trabalho e como tem sido multiplicado esse trabalho por todo o Brasil. Isso. Eu queria aproveitar, inclusive, deixar esse espaço aqui reservado também para a Matra, a Associação dos Magistrados, se quiser uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para falar sobre esse programa, para levar noções de direitos, de deveres, de ética, porque eu acho que é esse o papel do rádio, da televisão. Lamentavelmente, hoje você pega a televisão, espreme, só sai sangue. Eu posso falar porque comecei a minha carreira aos 17 anos na TV Itapuã, e minha carreira basicamente é em televisão. Hoje eu estou no rádio. Mas o papel da mídia deveria ser esse. Eu sempre abro o programa dizendo qual é a sociedade que nós queremos construir. Então depende de cada um de nós dar uma parcela de contribuição. Eu queria deixar esse espaço aqui reservado. Fique à vontade para usar esse espaço Mário, por força do povo. Feliz com isso. Inclusive, vamos sim retomar esse contato para que a gente possa fazer, porque o papel hoje, inclusive, o judiciário assume essa postura já de algum tempo para cá, né? O juiz, especialmente o juiz do trabalho, ele conhece, no caso, por exemplo, do trabalho infantil, ele conhece a lesão quando ela normalmente já aconteceu. É quando o processo chega, quando uma criança foi vítima de um acidente de trabalho. A ideia dos juízes é exatamente antecipar isso, levando à sociedade informação. Né? Então, como o juiz tem esse cabedal de conhecimento por dever de ofício, porque ele tem o direito como seu próprio instrumento de trabalho, a Justiça do Trabalho quer dar essa contribuição, levando esse saber como forma de prevenção das violações de direitos, né? Para que cada um se conscientize, inclusive, do seu papel transformador. Sem dúvida. E eu posso mudar. E o conhecimento empodera, é o conhecimento que proporciona essas mudanças. Que liberta, e a sensibilização da sociedade para a gravidade de determinadas situações, a exemplo dessa situação de trabalho infantil, que não é à toa. Tem hoje um dia mundial, é o dia também nacional de combate ao trabalho infantil, mas é um dia mundial. Hoje as manchetes mostram diversas situações de exploração, de tráfico de crianças e adolescentes. Vamos aqui, no caso particular, a questão do trabalho infantil doméstico. O Brasil ratificou as duas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, a 138 e a 182, que definem a idade mínima para o trabalho e definem também as piores formas de trabalho infantil. Então, esse trabalho que a gente não vê, não enxerga como trabalho infantil doméstico, ou como trabalho nas feiras, de carregar esse trabalho nas ruas, de venda de bar, são todos eles considerados piores formas de trabalho infantil, como é carvoaria, como é sisal, entendeu? E é um trabalho que está do nosso lado e a gente não enxerga, Moisés. É verdade, tem razão. Né? Muitas vezes, a pretexto de estar ajudando uma família, uma criança, colocamos ela numa casa de família, onde em condições praticamente análogas a de escravo, além da inadequação de equipamentos, da segregação do convívio familiar, da situação de isolamento gerando depressão, acidentes, muitas vezes suicídio, gerando maus tratos,
ensejando situações, até pela condição de confinamento, situações de violência sexual e psicológica e de outros tipos, e a gente não enxerga esse malefício, que muitas vezes está do nosso lado. Né? Somos nós responsáveis. Não, é preciso abrir esse olhar crítico para a situação. Que bom, como é importante falar com a doutora Rosimeire Fernandes, presidente da AMATRA, agradecer mais uma vez o carinho, a participação, porque são esses juízes, são esses profissionais, são esses verdadeiros cidadãos que fazem a diferença dentro da nossa sociedade. Agradecer mais uma vez, e não poderia deixar de lembrar, viu, doutora, porque eu tinha uma aproximação especial, eu digo sempre que a minha querida e eterna doutora Fátima Stern, que também foi presidente da AMATRA, eu tive a honra de trabalhar com ela aos 14 anos de idade, quando eu era menor aprendiz de serviços gerais no Banco do Brasil. Eu trabalhei na Ajure do Banco do Brasil e pude ali ter essa formação de todos esses advogados. Tive uma aproximação muito grande com a doutora Fátima Stern, não poderia deixar de lembrar em memória essa figura extraordinária também da AMATRA. Essa participação ativa dos juízes nesse diálogo com a sociedade, na transmissão desses conhecimentos, de informação. Era uma defensora, sim, dos direitos humanos e dessa participação proativa do Poder Judiciário. Sinta-se em casa aqui também, viu, doutora Rosimeire? Um grande abraço. Deus te ilumine muito. É um prazer voltar a falar na Rádio Força do Povo. E vamos sim estabelecer uma periodicidade para esse nosso diálogo. Isso é muito saudável para nós, é um prazer e é uma realização pessoal também, o juiz poder ampliar esse conhecimento, né? Levar o seu conhecimento à sociedade de um modo claro, de um modo seguro, firme, ajudando a sociedade a formar essa nossa crítica, porque na verdade é isso que transforma. Para nós será um prazer e certamente voltaremos aqui, Moisés, na Força do Povo aqui da Rádio Cruzeiro. Prazer todo nosso, muita luz aí para esse trabalho maravilhoso da AMATRA. Obrigada, Moisés, obrigada. Mais um anjinho de luz que nós ganhamos aqui com essas informações, com essa contribuição para a nossa sociedade. E assim permaneceremos. Ok, doutora, um grande abraço. Um abraço, muita força Moisés, aí. tchau, tchau.